Olá, meus amores, mais uma vez. Como é que vocês estão? Então, a gente hoje vai retomar as aulas sobre pronomes, né? Porque a gente parou na semana passada por ser um assunto muito extenso. Então, a gente vai retomar agora as aulas. Mas eu vou relembrar só algumas coisinhas, né? Revisar. A gente já sabe que pronomes são palavras que servem para substituir o nome, né? E vou dar um exemplo. Na frase, Maria foi ao parque, ela estava bem disposta. Nós temos o pronome ela substituindo o nome Maria. Lembrando que o pronome ela é um pronome pessoal do caso reto e faz parte da terceira pessoa do singular, né? Vamos lembrar as classes também? Nós temos os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. Nós temos os relativos, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os interrogativos, os pessoais de tratamento e os reflexivos, né? Bem, sigamos. Nós paramos nos pronomes de tratamento. Se eu não me engano, isso. Passando os slides. E agora vamos para os pronomes relativos. Pronomes relativos são utilizados para conectar termos de uma oração, além de substituir um termo comum, o qual se repete durante a frase. Então, eu vou falar uma frase para a gente ver a colocação do pronome. Não conhecemos o menino saiu. Eu posso modificar essa frase com o pronome relativo. Não conhecemos o menino que saiu. Então, o pronome relativo que substituiu o nome menino para que ele não fosse repetido. Os pronomes relativos. Cujo e cuja, cujos e cujas indicam posse. O estojo do menino caiu, o menino estava na sala. Eu posso trocar essa frase pela seguinte frase. O menino cujo estojo caiu estava na sala. Então, eu uso o pronome cujo para substituir, né, o nome menino, para que eu não tenha que repetir novamente. O estojo do menino caiu, o menino que estava na sala. Então, o menino cujo estojo caiu estava na sala. E ele indica aí posse, né? Nós ainda temos os pronomes relativos. O qual, a qual, os quais, as quais e quem, que indicam pessoas, né? Exemplo, a mulher estava em casa, a mulher assistiu à TV. Eu posso substituir esse substantivo mulher pelo pronome a qual. A mulher a qual estava em casa assistiu à TV. Olha como a frase fica até mais bonita, mais coesa, né? Continuemos. Ainda temos os pronomes quanto, quanta, quantos e quantas, que indicam quantidade. Isso você sabe. Você sabe esta quantidade. Isso é o quanto você sabe. Olha como a frase ficou mais bonita, né? Vamos seguir. Nós ainda temos o pronome onde, que se refere a lugar. Esta é a cidade. Nasci nesta cidade. A gente pode substituir, transformando essa frase da seguinte maneira. Esta é a cidade onde nasci. Por exemplo, a gente tem a frase, a aluna comeu um biscoito, o biscoito estava gostoso. Eu posso arrumar essa frase da seguinte forma, a aluna comeu um biscoito, o qual estava gostoso. Vamos empregar novamente a frase, o caderno estava na mesa, gostei do caderno. Eu posso substituir por o caderno do qual gostei estava na mesa. Olha como os pronomes, eles servem para arrumar a frase, os pronomes relativos,
para torná-las coesas, de melhor compreensão. Nós ainda temos os pronomes indefinidos, que são os pronomes que indicam e substituem um ser, mas não especificam, nem o identificam. Por isso recebem o nome de pronomes indefinidos. Todos cumpriram seus deveres. A gente sabe quem são esses todos? Está definido quem foram os todos? Então, é um pronome indefinido. Alguém acabou de chegar. Eu sei que alguém chegou, mas eu não disse quem foi. Eu não defini, não identifiquei quem chegou. E esses pronomes são variáveis, viu? Por exemplo, eles variam quanto ao número, quanto ao gênero, né? Vamos lá. Variáveis, nós temos nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, algum, alguns, algumas, alguma, toda, todas, muito, muitos, muita, muitas, pouco, poucos, pouca, poucas, certo, certos, certas, certa, vário, vários, vária, várias, e assim sucessivamente. E nós temos também aqueles indefinidos, aqueles que não mudam a sua estrutura, que, por exemplo, quem é usado tanto para o feminino quanto para o masculino, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, etc, né? Então, é bom lembrar desses quesitozinhos, dessas regrinhas. Nós ainda temos os pronomes interrogativos, que são utilizados para indicar uma pergunta e substituir um nome. Por exemplo, quem vai viajar hoje? Pronome interrogativo, quem? São eles o pronome que, quem, qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. Existem também pronomes interrogativos, substantivos e pronomes interrogativos adjetivos. Vamos ver essa diferença. Os pronomes possessivos são pronomes possessivos que indicam individualmente posse, né? Que alguém ou algo é dono, né? Minha mãe quebrou o carro na avenida. Minha. Olha a posse. Nossas mães foram ao shopping juntas. O pronome nossas. Pronomes possessivos. Na primeira pessoa eu tenho meu e minha, primeira pessoa do singular. E do plural eu tenho nosso e nossas. Na segunda pessoa eu tenho teu e tua, no singular. Já no plural eu tenho vosso e vossa. Na terceira pessoa do singular eu tenho seu e sua. Na terceira pessoa do plural eu tenho seu e sua, seus e suas. Os pronomes demonstrativos. Pronomes utilizados para demonstrar proximidade ou distância, tempo, etc. Esta aqui é minha bicicleta. Essa é a sua bicicleta e aquela é a bicicleta de João. Nesse período aí, nós utilizamos o pronome demonstrativo esta, essa e aquela. Os pronomes demonstrativos são, em primeira pessoa, este, esta, estes, estas e isto. Da segunda pessoa, a gente tem esse, essa, esses, essas e isso. E da terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Uma coisa importante, né? Quando eu me refiro a algo que está perto de mim, eu digo este. Quando está numa distância razoável, eu digo esse ou essa. E quando está distante, eu digo aquele, aquela, aquilo. A colocação pronominal se refere à posição do pronome oblíquo em uma frase. Quando vem antes do verbo, eu coloco o me. Por exemplo, nada me perturba.